meses de idade, certo? Então, perceba que a cultura digital, ela propiciou uma nova relação com as memórias fotográficas, né? Hoje, muita gente abandonou o ato de revelar ou imprimir fotos, e os nossos adolescentes, acho que eles nem sabem que isso existia um dia, né? Os nossos Verdade. estudantes millennials nasceram após os anos 2000, quando as tecnologias já estavam consolidadas, e para eles a foto sempre foi postada nas redes sociais, certo? Então, deixa eu iniciar aqui um pouquinho. Então, para esses adolescentes, eles já nasceram imersos na cultura digital, né? Então, como nós lidamos com as nossas memórias, como nós lidamos com as tecnologias e como esses estudantes vão fazer isso hoje, né? Porque você não está indo para a primeira aqui, você vai para cá. Certo? Então, se a gente olhar direitinho, esse ambiente contemporâneo ele vai Oi? propiciar várias rupturas com as Não. tecnologias, né? Então, nós estamos em meio à cultura digital e convergente, ou seja, ela é digital porque ela se desenvolve nas redes sociais da internet, pela virtualidade da internet, certo? Ela está interconectada. E isso vai modificando nossas relações sociais, né? Como eu disse, nós saímos de um meio onde a gente imprimia uma folha, um pedaço de papel com uma foto, e nós passamos a compartilhar essas imagens nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no final do Orkut, ok? Enquanto nós pegamos a transição, os estudantes já nasceram nesse mundo, né? Então, eles já nasceram compartilhando imagens nas redes sociais. Isso vai provocar uma nova forma de você lidar com a informação. Se você tiver noção de que a fotografia é uma informação, né? Ela gera um conteúdo para ser consumido em forma de informação, ok? Então, essas tecnologias elas vão gerando novas linguagens e práticas, certo? Integrando a realidade física, do mundo físico, com o mundo digital, certo? Então, se a gente lembrar direitinho, a gente, quando fica solteiro, a gente não vai mais para os bares, né? A gente vai para o Tinder, ok? Perceba como a cultura digital ela vai remodelando as nossas formas de sociabilização, né? Não vou me deter aqui em julgamentos de valor, se isso é bom ou ruim, e aí eu vou deixar isso para os sociólogos e filósofos da tecnologia, certo? Eu vou me deter aqui em constatar que existe uma mudança de percepção de realidade, e essa mudança ela se desenvolve do digital para o físico e do físico para o digital, ok? Então, nós temos um ambiente em que ele é digital e ele é convergente. Nós temos algumas narrativas que elas estão se desenvolvendo em multiplataformas, né? E aí, se a gente olhar direitinho, eu vou pegar aqui o exemplo de MC Loma em 2018, né? Em 2018, MC Loma, junto com amigos da rua e da escola, certo? A MC Loma era uma estudante de uma escola municipal de Jaboatão, na região metropolitana do Recife. Ela se juntou com amigos, com habilidades e competências que ela adquiriu fora da escola e lançou um clipe caseiro da música Envolvimento, certo? E para quem é bom brincante de carnaval, eu adoro carnaval, vocês vão lembrar que em uma semana ela viralizou e logo depois ela foi contratada por Condzilla, que é o maior canal de música hoje da internet, e lançou um segundo clipe da mesma música, né, que eles chamam de Clipe Ostentação, e no final das contas ela foi a música mais tocada durante o Carnaval de 2018, né? Ela foi o hit do Carnaval 2018. Então, a gente vai ter uma sociedade em que nós temos linguagens e práticas se desenvolvendo no ambiente digital, certo? Nós temos narrativas sendo montadas o tempo inteiro em várias mídias diferentes, ok? Nós temos uma inteligência coletiva sendo desenvolvida por esses adolescentes e adultos também, ou seja, nós estamos nos conectando com outras pessoas e aprendendo com essas pessoas. A escola, as universidades deixaram de ter o lugar de protagonismo na transmissão do saber, se é que um dia não existiu, não existe transmissão do saber, né? Então, você vê que surgiram vários ambientes de troca de conhecimento, saberes, ensino e aprendizagem, ok? Então, nunca foi tão fácil também ser autor, né? MC Loma, aqui eu diga, ela criou um clipe usando celular e câmera amadora em casa, né? Então,
quando a gente chega à educação, a gente vai ver, por exemplo, uma coisa desse tipo aí que eu estou mostrando na tela, né? Em 2019, estudantes do ETE Ariano Vilar criaram um aplicativo para FeneArt, ok? Então, você vê que a escola ela está inserida nessas mudanças de alguma forma, né? Na verdade, de todas as formas, porque o público principal desse ambiente está frequentando a escola, ok? Então, esse é o aluno que a gente está lidando hoje em dia. É um aluno muito conectado, certo? Que ele sabe que é autor, ele não mais se detém em ser um sujeito passivo da sua aprendizagem, e é esse contexto que vai proporcionar a nossa relação modificada com a educação, né? O que só foi potencializado pela crise da Covid-19, ok? Essa cultura digital ela vem se desenvolvendo desde os anos 90, ok? E se intensifica nos anos 2000 e chega às nossas mãos com os dispositivos celulares, por exemplo, ok? Então, é nesse ambiente que nós vamos começar a falar de ensino híbrido, ok? Então, o ensino híbrido é justamente quando acontece esse entrelace entre o ambiente presencial da escola, esse ambiente físico, com o ambiente digital dos ambientes de ensino e aprendizagem online, em rede, ok? Então, perceba que isso está relacionado com a cultura digital. Se a cultura digital ela surge para modificar e remodelar as nossas relações físicas e virtuais, o ensino híbrido ele vai ser esse diálogo da educação com a cultura digital, ok? Mohan vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o ensinar e o aprender acontecem em uma interligação simbiótica, né? Simbiótica da biologia é aquela relação onde os dois que se relacionam, eles se beneficiam, né? Então, essa interligação simbiótica profunda e constante entre os chamados mundo físico e digital. Não são dois mundos ou espaços, né? É mais um espaço estendido. Uma sala de aula ampliada que se mescla e hibridiza constantemente, ok? Perceba que você não vai ter um ensino híbrido se você pensar ambientes separados. Ou seja, o nosso aluno ele não pensa mais um mundo separado, porque a gente, enquanto professor, vai pensar. Então, do mesmo jeito que ele usa o Tinder para arrumar uma namorada ou namorado, para conseguir uma relação, ele vai usar isso como... Ele nem percebe que ele está transitando entre o físico e o digital. Para ele é a mesma coisa, certo? Essa é a proposta do ensino híbrido, ok? É uma forma de ensino onde você vai transitar entre o digital e o físico sem perceber a diferença entre eles. Ou seja, você vai estar convergente, você vai convergir a educação a um ponto onde você não perceba se você está desenvolvendo habilidades do mundo digital ou do mundo físico, ok? A luta principal quando você lida com esse tipo de ensino é essa. É você tornar tudo fluido, simbiótico, certo? Uma relação profunda, constante entre esses mundos, ok? Então, para isso, a gente vai ter uma zona híbrida de ensino versus uma zona online, ok? Quando a gente vai lidar com a palavra híbrida, a gente vai ver que ela é uma palavra que ela junta dois mundos que estão conectados, ou duas relações, né? Por exemplo, durante muito tempo, a Kodak ela disponibilizou quiosques, acho que ainda hoje tem alguns supermercados, para que você pegasse sua foto digital e imprimisse. Perceba que nós estamos convivendo, né? O mundo analógico com o mundo digital, ok? Se antes a gente ia à loja com filme para revelar, agora a gente mesmo revela no quiosque da Kodak. Ou seja, o híbrido é aquilo que une o que está sendo com o que está vindo a ser, né? Até que isso seja totalmente suplantado. Então, hoje se fala muito em carros elétricos, por exemplo. A Tesla está aí como uma das maiores empresas do mundo produzindo carros elétricos. Mas durante muito tempo a gente falou em carros híbridos, né? Eram carros que eles tinham um tanque de combustível fóssil, mas eles também tinham uma parte que funcionava um motor elétrico, né? Ou seja, perceba que o carro híbrido ele estava com os dois mundos até que o carro totalmente elétrico fosse viável, né? Então, perceba que o ensino híbrido ele está nesse sentido, ele está dialogando a sala de aula presencial com a sala de aula online, e por vezes o ideal é que essa relação ela se torne imperceptível,
como é a cultura digital para os estudantes. Perceba que nossos estudantes, eles não estão nem aí se ele está no Instagram aqui agora conversando com a pessoa no físico ou se ele está conversando online. Muitas vezes a gente está com a pessoa na mesma sala, mas a gente abre o Instagram ou o WhatsApp para mandar um link para ela, né? Perceba como o digital e o físico, eles estão entrelaçados na nossa vida, né? Quantas vezes a gente está no trabalho, fulano, manda o link aí para mim, eu mando uma foto. E aí você está aqui de frente para a pessoa, mas você abre seu celular e manda um link pela conversa com a pessoa. Ou seja, a nossa vida ela é híbrida, né? Então, se vocês olharem a imagem aí que nós estamos vendo à direita, vocês vão ver que existem as escolas tradicionais e o ensino online, ok? E nós temos uma coisa ali à esquerda chamada de zona híbrida, né? Que é justamente onde vai transitar o ensino híbrido. Antes de eu chegar no híbrido, eu vou falar um pouco sobre o ensino online, ok? É como se eu saísse do online para o híbrido, né? Para o presencial. Nós temos alguns modelos, que eu não vou me adentrar aqui, porque não é a nossa intenção, mas é bom que vocês entendam que ele existe, né? Nós temos um modelo chamado modelo Flex, onde é um curso todo online, ok? Perceba que todo o curso ele pode ser feito online, mas ele disponibiliza espaços físicos para o estudante, ou seja, para que ele possa encontrar um tutor, para que ele possa ter um acompanhamento. Nós temos o modelo à la carte, totalmente online, como complemento da educação presencial. Como é que acontece esse ensino à la carte? Digamos que eu tenho uma escola física e eu quero oferecer cursos avançados aos alunos que estejam interessados. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele está interessado em robótica avançada. Então, eu vou oferecer um curso a ele à la carte, totalmente online, onde ele possa complementar a educação dele presencial de forma autônoma. Ou seja, ele vai a um ambiente online e vai ter todo aquele curso de robótica avançada no ambiente online, ok? Então, os professores estão online, não estão na escola presencial, e esse aluno ele vai poder se especializar em alguma área de conhecimento de forma online. E a la carte porque ele vai escolher o que ele quer fazer, ok? Não está diretamente relacionado ao currículo obrigatório das escolas presenciais, né? Eu tenho o virtual enriquecido, né? O virtual enriquecido é um curso onde eu tenho um espaço físico disponível, mas ele é opcional. O estudante ele tem uma possibilidade de cursar de frequentar todo o curso de forma online, né? Então, são alguns modelos de cursos bem avançados que estão disponíveis na rede, certo? No qual nós podemos desenvolver várias aprendizagens online, os professores estão online e o aluno ele está ali tendo uma vivência totalmente online, ok? Ainda que talvez ele possa encontrar algum apoio presencial, mas ele pode desenvolver toda a aprendizagem dele online, ok? Então, partindo do online, a proposta é que nós cheguemos na zona híbrida, né? Então, quando a gente chega na zona híbrida, é quando justamente o online tangencia o presencial e começa a ter essa relação de simbiose, né? Essa relação onde os dois lados ganham, né? Onde você não se percebe como um sujeito nem virtual nem físico. Você está ali transitando aquilo de forma natural, como acontece hoje, né? Ok? Então, quando a gente vai para o ensino híbrido, que é justamente a maior demanda agora da Covid, né? É quando a gente vai ter uma proposta de ruptura com a educação presencial, focada principalmente nos métodos tradicionais de educação, né? Um ensino transmissivo, reprodutivo, ou seja, a nossa proposta é que a gente comece a dialogar com múltiplas abordagens, ok? Então, se vocês olharem a imagem, ela transmite bem o que é o ensino híbrido, né? Se vocês olharem direitinho, nós temos 4 momentos aí na imagem, né? Nós temos um estudante com livros lá em cima, um estudante com livros de computador e está estudando computador. Nós temos outro estudante no celular e um estudante escrevendo totalmente físico, né? Então, você perceba que os estudantes estão transitando ali naturalmente entre o ambiente físico e o ambiente virtual, ok? E aí, quando a gente vai para os métodos de ensino híbrido, é que a gente vai começar a ver algumas pequenas diferenças. Por exemplo, quando nós falamos da rotação por estação, que é um dos modelos mais comuns, nós concebemos uma educação multiplataforma, né? Uma educação que ela vai possibilitar vários momentos ao estudante, ou seja, você vai ter um estudante rodando por vários momentos. Então, se você tem uma aula de 2 horas,
você pode dividir essa aula de 2 horas em 4 estações, ok? São 4 atividades distintas, onde o seu estudante ele vai trafegar por essas 4 estações, esses 4 momentos, no decorrer das 2 horas de aula. Então, digamos que cada uma dessas estações ela tenha 30 minutos, certo? Um exemplo. Então, a primeira estação ele vai ele vai assistir uma aula presencial, uma aula expositiva com o professor. No segundo momento, ele vai fazer uma pesquisa na internet, certo? No terceiro momento, ele vai se juntar com um grupo de amigos em uma atividade colaborativa. E no quarto momento, ele vai desenvolver uma atividade para apresentação. Perceba que, numa aula de 2 horas, nós executamos 4 momentos. E você sempre vai ter um grupo de estudantes em cada uma das estações. Eles vão rotacionando no decorrer da aula. Então, você vai apresentar 4 momentos expositivos e para cada um desses momentos você vai ter um grupo de alunos diferente. Enquanto você está no momento expositivo, o aluno ele vai estar se direcionando para um outro grupo de alunos vai estar trabalhando com outra atividade, ok? Então, perceba que é justamente nessa rotação onde entram as tecnologias. Porque, por exemplo, eu estou no ensino remoto, então o encontro colaborativo vai ser via Meet, vai ser via Hangout, ok? Vai ser via Zoom. Então, você perceba como isso vai se naturalizando, né? A construção do conteúdo vai ser numa planilha colaborativa do Google Planilhas ou do Google Apresentações. Então, os alunos vão montar a apresentação colaborativamente online. Então, perceba que a tecnologia vai lidando com o presencial, né? E a ideia é que a rotação por estação ela não tem uma sequência linear. Porque se tiver uma sequência linear, você tem que trabalhar com todo o grupo de uma vez em cada uma das estações. A ideia é que, ao final da rotação de estações, os alunos eles consigam conectar os 4 momentos em torno de uma aprendizagem, né? Ok? Esse é um dos modelos mais recorrentes no ensino híbrido. E ele vai ser uma das bases, por exemplo, para o laboratório rotacional, ok? O laboratório rotacional, ele é um momento onde você vai estar com o aluno numa estação presencial e depois ele vai se dirigir a um laboratório, por exemplo, um laboratório de informática, um laboratório de química. Então, perceba que você vai estar proporcionando vários momentos de aprendizagem. E isso proporciona ao estudante uma multiplicidade de olhares e de práticas acerca do conteúdo, ok? Lidando com a educação básica, hoje, em momentos de Covid, nós percebemos que os debates e as políticas públicas estão se direcionando para esse modelo específico, né? Onde você tem a metade da turma se direciona à escola presencial, no possível retorno das atividades ainda esse ano, enquanto outra metade vai ficar desenvolvendo atividades online, ou seja, você vai montar estações de aula, de ensino, para que esse estudante possa ter 2 momentos de ensino, né? Então, você vai ter 2 estações e a sua turma vai rotacionar por essas estações no decorrer da semana, né? Então, ou turno, por exemplo. Enquanto uma turma assiste a aula presencial pela manhã, a outra turma está assistindo ou produzindo um conteúdo online, certo? E durante a tarde ocorre essa rotação de estação. Então, aquela turma que estava online pela manhã vai vir para o presencial à tarde e a turma que estava no presencial pela manhã vai para o online à tarde, ok? Já na rotação individual, é um modelo bem disruptivo, né? Ele é um pouco incomum ainda, certo? É uma das nossas rupturas mais promissoras, né? É quando você tem um roteiro fixo, mas que ele é customizado individualmente. Então, por exemplo, você disponibiliza 10 estações para o estudante e monta um roteiro para ele passar por 4, por exemplo. E ele passando por essas 4, ele vai conseguir alcançar um tipo de aprendizagem. Perceba que com isso o ensino híbrido ele consegue personalizar o ensino e a aprendizagem, né? Então você vai conseguir potencializar aquelas competências que o estudante já possui em torno de uma estação que vai otimizar a aprendizagem dele, ok? Então esses são os dos princípios do ensino híbrido. E como nós estamos mais acostumados com esse tipo hoje, nós temos a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, ela transita entre, talvez,
ela seja a metodologia que mais transita ali entre o ensino híbrido e a metodologia ativa, né? Alguns autores vão dizer que ela é um ensino híbrido, outros vão tratar ela como uma metodologia ativa, né? Então, ela está com o pé nesses dois conceitos, né? Então, eu acredito que esse atualmente é uma das metodologias mais difundidas na educação presencial básica, certo? Eu já tive muito contato com professores da rede pública de Pernambuco que estão desenvolvendo esse trabalho. E como é que funciona a aula invertida, né? Nós temos basicamente 3 momentos, né, na aula invertida. Nós temos um momento virtual, à distância, online, remoto, onde o estudante se prepara estudando as atividades para a sala de aula, certo? E, tradicionalmente, isso acontece em forma de uma videoaula por parte do professor, por exemplo, ou um conteúdo para ele ler antes de chegar na aula. Durante a aula, eles praticam os conceitos aprendidos no primeiro momento e, no terceiro momento, eles revisam o conteúdo e estendem seus aprendizados, ok? Se nós observarmos, nós temos alguns pilares para a sala de aula invertida, né? Nós temos que ter um ambiente flexível, ok? Ele tem que ser um ambiente maleável, ou seja, é um ambiente onde o digital e o presencial eles estão entrelaçados ali simbioticamente, ou seja, estão se beneficiando mutuamente, ok? Nós temos que ter a cultura do aprendizado desenvolvida, ou seja, o meu estudante ele tem que estar ali como um sujeito ativo na sua aprendizagem, senão a aula invertida ela não acontece, ok? O estudante tem que ter uma atitude protagonista, certo? Ele tem que ter uma aprendizagem ativa, ele tem que ter se estimulando o tempo inteiro o autodidatismo, ok? E principalmente a autogestão da sua aprendizagem. Senão, sem isso é impossível que a aula invertida ocorra de forma proveitosa, ok? O conteúdo tem que ser intencional, significativo, né? Mas isso é uma coisa que a gente nunca precisou da sala de aula invertida para que isso fosse dito a gente, né? Afinal, Paulo Freire já falava isso o tempo inteiro, certo? Dewey falava isso o tempo inteiro, Bruna, certo? Vários pensadores da educação vêm falando disso há mais de 50 anos, certo? O conteúdo ele tem que fazer sentido para o aluno tem que saber para que ele está aprendendo aquilo ali, certo? Ele tem que ter uma autoavaliação dessa aprendizagem, ele tem que saber, eu aprendi isso para funcionar com isso, para poder operar isso, ou seja, ele tem que ser um sujeito protagonista da sua aprendizagem. E aí, uma das coisas que a gente quer provocar também uma ruptura com a sala de aula invertida, certo? Como a gente viu anteriormente, o mais comum da sala de aula invertida é que o estudante receba um conteúdo transmissivo, né? Que ele receba uma videoaula, que ele receba um texto para ler, mas nem sempre a sala de aula invertida ela precisa iniciar com conteúdos prontos. Por exemplo, o primeiro momento da sala de aula invertida ela pode começar com um problema para que o aluno tenha que resolver esse problema, ou seja, eu posso provocar meu aluno a tentar resolver um problema, eu posso provocar meu aluno a fazer uma pesquisa, ou seja, nem sempre a sala de aula invertida precisa ser uma videoaula, como está acontecendo ultimamente, né? Ou seja, essa sala de aula invertida clichê, onde o professor grava uma videoaula e manda para o aluno, talvez ela também não esteja otimizando a aprendizagem do estudante. Talvez o estudante precise de um pouco de atividade já nesse primeiro momento da sala de aula invertida, ok? Talvez você precise de jogar um projeto para que ele crie uma tarefa de autoria, ou seja, não obrigatoriamente a sala de aula invertida precisa começar com conteúdo produzido pelo professor, certo? Uma videoaula, como eu falei, né? Ou seja, a ideia é provocar rupturas, né? E nisso a gente vai começar a falar das metodologias ativas, ok? Perceba que eu posso provocar já uma atividade com a sala de aula invertida. Porque se vocês prestarem atenção, a sala de aula invertida, se ela não for bem utilizada, ela vai incorrer nos mesmos problemas do ensino tradicional, ou seja, ela vai simplesmente provocar uma tentativa transmissiva de conteúdo, certo? Afinal, uma videoaula ela pode ser tradicional, não é porque ela se tornou uma videoaula no YouTube que ela deixou de ser tradicional, certo? Então, se você começa uma sala de aula invertida com um vídeo tradicional e uma aula expositiva no segundo momento, você não trouxe nenhuma
perspectiva do aluno ser protagonista da sua aprendizagem. Você não trouxe uma metodologia ativa, né? Você apenas pensou que estava com metodologia ativa. Você estava reproduzindo o ensino tradicional, na educação bancária, ok? Então, nós temos que ter muito cuidado para não esvaziar o significado dessas práticas, né? As metodologias ativas, elas se propõem a trazer, como o Mohan vai falar, as metodologias ativas, elas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ou seja, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor, ok? E é por isso que lá atrás eu falei, nem sempre uma sala de aula invertida precisa começar com a videoaula feita pelo professor ou com um podcast feito pelo professor, porque isso vai estar mantendo o ensino tradicional, a educação bancária, ok? E perceba, gente, que eu também não vou falar aqui para a gente abandonar totalmente a aula tradicional, ok? Afinal, uma aula expositiva é uma estratégia didática que nunca vai deixar de existir, ok? O que nós estamos falando aqui é de um diálogo com as práticas ativas, ok? Nós temos que dosar momentos de protagonismo com momentos de explicação. Afinal, se nós deixarmos os alunos o tempo inteiro como sujeitos ativos, pode ser que a coisa desande, né? Pode ser que ele atinja uma aprendizagem muito superficial, talvez. Então, o professor justamente vai atuar como um mediador do processo, né? Então, atualmente, o professor ele fica nessa missão de montar ambientes de aprendizagem, né? A professora auxiliadora Padilha, ela fala muito em coreografia didática, né? O professor vai desenvolver uma coreografia com seu estudante, né? Sem um coreógrafo, o dançarino, ele não desenvolve uma boa dança, né? Uma boa apresentação. Então, o professor ele começa a se pensar como um coreógrafo da aprendizagem do estudante, mas no final da apresentação, o dançarino é que vai apresentar, que vai dançar, que vai ser o sujeito ativo, né? Perceba que essa metáfora da coreografia didática é bem feliz, né? Porque, por mais que o coreógrafo esteja ali orientando o processo, no final é o dançarino que tem o protagonismo na apresentação, ok? Então, o que seriam essas práticas ativas, né? Quando você justamente vai mesclar uma aprendizagem ativa com uma aprendizagem híbrida, né? Ou seja, eu fomento o protagonismo, eu fomento essa ida do meu aluno ao conhecimento, utilizando dos recursos digitais que nós dispomos, né? E aí vocês vão dispor da infraestrutura que for permitida, ok? Mas hoje em dia é muito difícil até a gente encontrar uma turma de alunos onde não tenha um celular pelo menos, né? Então, assim, o professor Marco Silva ele tem uma fala bem interessante. Olha, se você tiver pelo menos 5 celulares na sala de aula, você tem 5 grupos de trabalho, ok? Você pode montar um grupo de trabalho em torno de cada estudante que tem um celular e montar ali vários grupos de aprendizagem ativa, ok? De aprendizagem híbrida, certo? Então, nós vamos dosar o método dedutivo, que é muito comum, né? Quando a gente dá uma teoria, o método dedutivo não é o mais tradicional, né? A gente dá um dispositivo, explica um conceito ao aluno e ele vai à atividade, né? E aí as metodologias ativas, elas se propõem à indução, à experimentação, ou seja, o aluno vai à atividade para depois, a partir de várias partes de experimentação, ele alcança o todo maior da teoria, né? Ou seja, é como se nós estivéssemos invertendo a lógica, né? É como se eu pedisse para o aluno fazer uma atividade sem ter dado aula expositiva antes, ok? Porque é a partir desse momento de experimentação, de erro, de acerto, que o estudante vai construindo a sua aprendizagem, né? Ele vai entrando em contato com o objeto de aprendizagem e a partir de mexer, de criar, de indução, ele vai produzindo o seu conteúdo e o professor chega para mediar esse processo e reforçar a aprendizagem, né? E aprofundar essa aprendizagem, ok? Então, nós temos que ir para além das competências conceituais e somando com isso procedimentos e atitudes, né? Ou seja, nós estamos em tempos onde nós não podemos nos deter apenas nos conceitos, que são aqueles objetivos que estão presentes nos currículos, né? Nós temos uma necessidade de desenvolver procedimentos e atitudes. Por exemplo, o meu aluno tem que saber trabalhar em grupo, ele tem que saber realizar um trabalho colaborativo, ele tem que estar letrado digitalmente, ou seja, ele tem que estar apto a desenvolver uma atividade no ambiente digital, certo?
E eu tenho que ter atitudes, né? Protagonismo, liderança, gerenciamento, organização, certo? Essas são atitudes que estão presentes nos currículos que nós podemos nos utilizar das metodologias ativas para fomentar o desenvolvimento dessas competências, ok? Então, as práticas ativas, elas contemplam o maker, né? O maker do inglês é o fazer, né? O criar, certo? O design, o desenhar, desenvolver, certo? A autoria, lembram que eu falei de MC Loma, né? Os estudantes, eles querem ser autores, certo? Eles não estão mais num tempo onde eles sejam só sujeitos passivos, né? Consumidores, eles querem criar. E além de criar, eles querem coautoria, ou seja, eles querem criar coletivamente, colaborativamente com seus pares, ok? E junto com o professor também, certo? Então, a gente, a partir da coautoria, a gente tem colaboração e solução de problemas, ok? Lembra quando eu falo, né, que uma sala de aula invertida, ela pode começar com a proposição de um problema. Ou seja, você propõe um problema ao aluno no primeiro momento, deixa ele quebrando a cabeça em torno desse problema, e quando chega no segundo momento, a gente vai trabalhar o que foi que ele aprendeu tentando resolver o problema, e a partir disso a gente pode desenvolver outras aprendizagens, né? Então, é como eu falei, o professor, ele é um mediador, um curador, um orientador dos processos, ok? Nesse sentido, a gente vai ter, por exemplo, eu vou falar de algumas metodologias ativas aqui, ok? Não vou esgotar todas. Vou falar algumas que são as mais comuns hoje na educação, certo? Mas vocês têm, por exemplo, vários ambientes de pesquisa para se aprofundar mais, para buscar mais metodologias ativas, aquelas que melhor vão se encaixar no seu ambiente. Eu estava comentando com Eva um pouco antes da transmissão começar, que as metodologias ativas, elas se adequam bem ao pensamento líquido de Bauman, né? A modernidade líquida, né? Ou seja, a modernidade líquida de Bauman, ele vai dizer que a liquidez, ela vai se manifestar a partir de onde ela está inserida, né? Ou seja, a partir do recipiente onde essa liquidez está comportada, ok? As metodologias ativas, elas pegam um pouquinho dessa metáfora, né? Ou seja, você pode pegar a melhor metodologia ativa que vai se adequar ao seu objetivo, ao seu objeto de aprendizagem e ao seu ambiente, à sua infraestrutura, ok? Então, eles são adaptativos, né? Você pode adaptar várias dessas metodologias ativas, né? Elas não são receitas de bolo, né? Você pode fazer sua própria receita, ok? Por exemplo, o Problem-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problemas, é um método que surge no ensino superior de medicina, né? Ela vai trazer a aprendizagem pela descoberta, ok? E a educação como experiência e reflexão, a aprendizagem autodirigida, ok? É aquilo que eu falei, né? O estudante como protagonista do seu saber, ou seja, ele vai em busca de soluções, de teorias que vão lhe ajudar a resolver os problemas. Porque, afinal, os processos educacionais, eles buscam essa resolução de problemas, né? Só que, na verdade, a gente não ensina o estudante a buscar o problema. A gente ensina ele as respostas, né? A gente ensina métodos que muitas vezes só funcionam em contextos que só existem nos livros, não existem na realidade, ok? Então, a ideia é que isso seja significativo, ok? Então, se a gente olhar direitinho, nós vamos ver que o PBL ele tem 3 momentos, né? Assim como, por exemplo, a sala de aula invertida. Perceba que ele dialoga bastante com a sala de aula invertida, né? Porque no primeiro momento você apresenta um cenário problema ao estudante, e então ele vai identificar os fatos, vai gerar hipóteses e vai identificar as deficiências, certo? A partir dessas hipóteses e deficiências é que ele vai implementar uma busca, uma pesquisa por conteúdos que lhe ajudem a entender o problema, certo? Ele vai definir estratégias de resolução do problema e no terceiro momento ele vai aplicar os novos conhecimentos que ele adquiriu na busca e vai discutir e avaliar essa resolução desse problema e identificar se ele se o problema foi resolvido, se foi entendido, né? Percebam que essa metodologia do PBL vai dialogar justamente com outro PBL, né? Que é o PJBL, que é a aprendizagem baseada em projetos, ok? Porque enquanto a aprendizagem baseada em problemas, ela foca muito no problema e entender esse problema, a aprendizagem baseada em projetos vai trazer já a busca por uma solução para esse problema, ok? Ela vai desenvolver, por exemplo, um produto para que a gente possa solucionar esse problema, ok? E aí, eu vou pular aqui um pouquinho, depois eu volto para a gamificação,
eu vou pular, por exemplo, para o Design Thinking, certo? Que é o pensamento do designer, que é uma metodologia ativa que pode justamente ajudar na resolução e na criação de um produto para resolver um problema. Por exemplo, como os alunos do ETE, Ariano Suassuna, fizeram para criar o aplicativo para a FeneArt, ok? Eles tinham um problema posto, certo? Que era a criação de um aplicativo para os usuários da feira, e eles foram, através de um processo de design thinking, certo? De pensamento design, desenvolver uma solução e apresentar um produto para resolver esse problema e apresentar um software que foi disponibilizado na internet, né? Ou seja, você perceba que o design thinking ele tem várias etapas, né? Ele tem um processo de empatia ali, né? O enroxo, o coração, onde você tem que ter uma empatia para identificar aquele problema, né? Você tem que interagir com aquele problema para você entender ele, né? Então você tem que definir esse problema, certo? E aí você vai em busca da ideação, né? Que é quando você tem aquela ideia que vai se transformar em ação, né? Ou seja, você se junta em grupo, certo? Colaborativamente, tem aquela brainstorm e você vai prototipar esse produto, né? Perceba como o PBL, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e design thinking, eles dialogam bastante, né? Então, é como se as metodologias ativas elas fossem um cardápio onde você vai montando o seu plano de aula, né? Então, você pode, por exemplo, dialogar um PBL numa aula e complementar ele em outra aula com design thinking ou com aprendizagem baseada em projetos, ok? Então, no design thinking, você vai prototipar, você vai testar esse produto e você vai interagir. Perceba que é um ciclo, né? Onde ele vai se retroalimentar, ele vai se reciclar o tempo inteiro, até que o produto esteja disponível ao público e consiga atender aquela demanda que tinha pela solução do problema, né? Ok? E saindo do design thinking, a gente vai falar de gamificação, né? É uma das metodologias ativas mais comuns hoje também, onde você procura trazer protagonismo aos seus estudantes através das dinâmicas de games, né? Ou seja, é muito difícil você não entrar em sala de aula hoje e o danado do estudante não está jogando Free Fire, né? Ou Fortnite, né? Então, perceba que os nossos estudantes, eles são jogadores o tempo inteiro, né? Eles são seres lúdicos, eles gostam dos jogos. Então, se eles não são nos jogos online, infelizmente, às vezes eles estão nos jogos de aposta, né? Recentemente, explodiu uma série de escolas que estavam tendo problemas com os alunos que estavam ficando viciados em jogos de aposta, né? Ou seja, como é que a gente vai trazer essa necessidade que o ser humano tem, essa prática dele como jogador para dentro de sala de aula, né? Então, a ideia é que você crie dinâmicas que reproduzam as dinâmicas dos jogos na sala de aula, né? Então, assim, você vai implementar metas, recompensas, engajamento, certo? Atividades produtivas, desenvolvimento de habilidades, tudo isso em torno de plataformas gamificadas, né? Ou você desenvolve uma gamificação em sala de aula, e, na verdade, isso não é novo, né? A gente participou de games a vida toda, né? Pelo menos eu, enquanto aluno de ensino fundamental e médio, eu me lembro de ter participado de alguns games, né? O professor fazia vários quizzes ali e premiava com chocolate quem acertava. Isso é um processo básico de gamificação, né? Então, assim, você pode se aprofundar mais, ok? E criar várias metas para que esses alunos se engajem, né? Hoje em dia, você tem plataformas virtuais onde você consegue replicar a dinâmica de gamificação, ok? Como a Classcraft. E você consegue criar dinâmicas ali onde seus alunos entram no ambiente virtual, gamificado, executando as atividades propostas, né? Não confundir gamificação com aprendizagem por games, né? Que é uma coisa também que existe há muito tempo na educação, principalmente na educação infantil, né? Nós temos vários jogos analógicos. Vocês estão vendo aí na imagem, por exemplo, um de alfabeto, que é um dos mais tradicionais na educação infantil. Ok? Então, você tem jogos também virtuais. Perceba que a aprendizagem por games é diferente de gamificação, porque a aprendizagem por games ela vai lidar com jogos que já foram construídos para fins educacionais, ok?
É diferente da gamificação, que é quando você propõe uma dinâmica dentro de sala de aula para uso dessa educação. E, além disso, a aprendizagem por games também pode lançar mão de jogos que não foram construídos com fins educativos, mas servem tão bem quanto, por exemplo, você tem várias experiências em congressos científicos de uso de jogos para ensino de língua estrangeira. Por exemplo, você pega um jogo feito Assassin's Creed ou Resident Evil e você consegue montar dinâmicas ali para que seus alunos aprendam inglês, por exemplo, ok? Já que o jogo ele está se passando o tempo inteiro em inglês, com legendas em inglês e com falas em inglês, você consegue desenvolver a aprendizagem de língua estrangeira com esses jogos que não foram feitos com fins educacionais, mas que está povoando a vida dos estudantes, né? Afinal, a maior parte dos nossos estudantes, pelo menos no momento, está jogando algum jogo, certo? Os jogos do momento são Free Fire e Fortnite, né? Ok? Então, como eu falei, do Design Thinking na educação. E aqui eu encerro essa apresentação e vou abrir para o nosso diálogo, as perguntas que vocês venham a ter. Ok? Tudo bem, Eva? Você está aí ainda? Depois que eu falei muito aqui. Não estou te escutando, Eva. Acho que tu estás no mudo. Ou eu que não estou escutando. Oi, você está me escutando agora? Estou escutando agora. Pronto, perfeito, então. Muito, muito, muito pertinente, muito feliz eu estou, porque tudo que você disse eu queria muito dizer. Mas, veja, eu tenho aqui algumas perguntas, né, no chat, e, assim, eu queria passar para você, para que você, na medida do possível, pudesse responder. A professora educadora de apoio nossa, Leonila, ela perguntou aqui no chat, o aluno que não dispõe da ferramenta para as atividades não presenciais, ficaria apenas no modo presencial? Acho que ela se refere ao ensino híbrido. Veja só, o ensino híbrido e as metodologias ativas, como eu falei, né, elas são líquidas. Você tem que adaptar elas aos seus contextos. É muito complicado a gente ter a exclusão de um estudante porque ele não dispõe da infraestrutura, porque senão ele vai ser excluído do processo de aprendizagem. Então, se a sua turma, a totalidade de alunos, não tem a possibilidade de acessar o conteúdo online, remoto, você tem que pensar em estratégias que superem isso, ou seja, de montar estratégias de uso presencial, de uso de laboratório da escola, ok? Por exemplo, a gestão da escola pode investigar quais estudantes não têm acesso em casa ou não têm dispositivos para essa vivência e montar um cronograma de uso de um laboratório de informática, por exemplo. Eu acredito que o programa Um Computador por Aluno foi descontinuado há muito tempo, não sei se voltou, certo? Eu me lembro que quando eu saí de escola, ele estava descontinuado, certo? Mas é uma procura da gestão escolar por uma forma de contornar esses problemas, né? De disponibilizar um turno extra para que o aluno possa ir à escola, usar um computador do laboratório, usar a internet da escola. Porque, por exemplo, muitas vezes o aluno tem o dispositivo, mas não tem a conexão. Como é que a direção resolve isso? Vamos possibilitar que a escola libere o Wi-Fi para alguns alunos fazerem as atividades no turno da noite, por exemplo. Então, você estabelece um horário de 6 às 9 da noite para que o aluno possa frequentar a escola e utilizar a internet, certo? Tem que encontrar várias formas de contornar isso, ok? Mas nenhum aluno pode ser excluído do processo. Então, eu não posso executar um ensino híbrido ou uma metodologia ativa se eu não tiver certeza que todos os meus alunos vão ter acesso à dinâmica e ao processo. Porque senão é um ensino excludente, né? Não é isso que a gente quer fomentar. Mas eu acredito que isso é mais uma discussão a nível de gestão do que propriamente do professor também, né? Na verdade, é uma discussão dupla, assim, né? Oi, Eva, tua conexão cortou. Verdade. Eu acredito assim, Rafael, que é tudo uma questão de planejamento, né? Eu tenho que saber o que é que eu preciso, o que é que eu vou precisar utilizar, o que é que eu tenho disponível para aquilo que eu quero levar para o meu estudante. Então, eu tenho que planejar direitinho e ver o que é que eu tenho e até onde eu posso chegar para poder alcançar o meu objetivo com aqueles conteúdos e entregar ao meu estudante.
né? Lembrem que, por exemplo, se você não tiver a garantia que todos os seus estudantes Então, têm é por aí. acesso, você, por exemplo, pode lançar mão de estações onde você consiga envolver, por exemplo, eu sei que nem todos os meus alunos têm acesso e têm dispositivo, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um momento para que ele possa criar atividades colaborativas com estudantes que tenham, ou seja, ele vai ter que arrumar um jeito de se encontrar com esse colega, tendo em vista que eles moram na mesma cidade, no mesmo bairro, por vezes, certo? E desenvolver uma forma de contornar isso. Mas é como eu falei, o planejamento ele tem que ser pensado a partir da infraestrutura disponível e dos acessos disponíveis. Então, nem sempre o ensino híbrido ele vai focar só totalmente no online, né? Ou seja, ele pode usar a tecnologia sem estar conectada, exatamente. Ou seja, você pode, como o professor Marcos Silva falou, né? Se eu tenho 5 alunos com celulares, eu vou montar 5 grupos de trabalho. Então, o segundo momento, a minha segunda estação vai ser em torno desses trabalhos em grupo a partir dos alunos que têm dispositivo e têm acesso, ok? Então, são propostas, tudo nesse momento vai passar pelo planejamento, né? E do reconhecimento do seu campo de trabalho. Você tem que reconhecer os seus estudantes e as suas turmas, ok? Perfeito, perfeito. Outra questão, outra pergunta que temos aqui Angelina Souza, ela pergunta assim, essas estações, se referindo às estações do ensino híbrido, são por turmas ou professor ou disciplinas? Não, essa rotação de estações você vai fazer na sua disciplina por um professor. Você também pode criar estações interdisciplinares. Por exemplo, você pode ter 2 estações na sua aula, por exemplo, eu sou um professor de História. Então, eu tenho 2 estações na minha aula. Por exemplo, eu tenho uma aula expositiva e eu tenho uma parte que é o desenvolvimento de uma narrativa digital sobre essa aula expositiva que vai envolver uma busca com o aluno, ok? Não, vamos recolocar aqui. Eu estou tentando planejar uma sequência agora. Vamos lá. Então, eu tenho um professor de História. Eu estou puxando sardinha para a minha área, né? Eu sou professor de História. Então, um professor de Geografia. Então, eles vão montar 2 estações nas suas aulas e eles vão ter uma terceira estação compartilhada, interdisciplinar, por exemplo. Vamos lá. Eles estão trabalhando assuntos que podem dialogar, vários assuntos dialogam em História e Geografia, certo? Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Então, o professor de Geografia vai desenvolver 2 estações na sua turma e o professor de História também. Como serão essas 2 estações? Primeira estação, aula expositiva, e segunda estação, uma pesquisa na internet. Qual seria a terceira estação compartilhada? Eles vão ter que desenvolver uma narrativa digital que vai envolver os conhecimentos adquiridos nas 2 estações de Geografia e nas 2 estações de História. Vocês estão entendendo mais ou menos a dinâmica? Ou seja, eu tenho 2 momentos na sala de aula de História, eu tenho 2 momentos na sala de aula de Geografia, e eu tenho um terceiro momento comum às 2 disciplinas. Eu tenho uma estação interdisciplinar. Ou seja, eu tenho um momento de aula expositiva na aula de História, eu tenho um momento de pesquisa na internet na aula de História, eu tenho uma estação de aula expositiva na aula de História, eu tenho uma estação na aula de Geografia, e eu tenho uma estação de pesquisa na internet na aula de Geografia, e eu tenho uma produção compartilhada entre as 2 disciplinas, que seria a terceira estação, né? Então, perceba que eu estou envolvendo ao mesmo tempo 2 disciplinas e 2 turmas iguais, né? Ou seja, eu tenho a mesma turma participando de um ensino interdisciplinar a partir da rotação de estações, ok? Mas eu também posso ter tudo isso sendo desenvolvido numa disciplina com um professor só. Eu posso ter as 3 estações só na aula de História ou as 3 estações só na aula de Geografia. Mas talvez a interdisciplinaridade seja cada vez mais necessária em momentos da Covid, né? Eu acho que a conexão de Adriana caiu, de Eva. E eu não estou com acesso ao chat de vocês. Deixa eu esperar ela voltar. Diego? Ô, Rafael, realmente, pelo que eu vi, caiu Entendi. a conexão da Ana, mas assim, você pode continuar. Mas, enfim, é justamente isso. Essa rotação de estações, ela pode ser feita em vários ambientes, com vários professores ou só na sua turma. Ou seja, você é professor de matemática, você quer montar 4 momentos na sua sala de aula. Então, você vai ter 4 estações e cada um dos estudantes vai ter que passar por uma dessas estações, certo? Passando pelas 4,
até concluir a rotação completa e a partir da junção desses 4 momentos, ele vai ter a aprendizagem que você planejou, né? Ok? E lembrando que essas estações têm que envolver metodologias ativas, ou seja, o aluno tem que criar, tem que discutir, tem que colaborar, tem que se juntar em grupo, certo? São vários momentos disruptivos da sala de aula. Entendi. Então, pelo que a gente está vendo, Rafael, até pelo próprio nome já diz, a intenção da metodologia ativa é que realmente cada vez mais o aluno deixe aquele papel do ensino tão tradicional que antigamente Isso. de apenas ir reproduzir conhecimento, de apenas ir deixar o mecânico e passe a agir ativamente diante desse processo de ensino-aprendizagem, né? Exatamente. E principalmente porque o professor contemporâneo, ele tem que se reconhecer não mais como detentor de todos os saberes da sua disciplina, até porque isso hoje é impossível, né? Nós temos um fluxo muito grande de informação e é humanamente impossível que uma pessoa consiga dominar todo o conhecimento disponível na sua área. Até porque hoje em dia nada é feito por área separada, né? Você precisa dialogar bastante com outras áreas de conhecimento. Então, assim, é uma missão quase impossível que se você seja aquele professor detentor de todo o conhecimento. Então, é interessante que você traga o estudante para esse processo de busca e produção de conhecimento, né? Ou seja, você tem que possibilitar que o estudante ele traga conteúdo para dentro de sala de aula, certo? E que você ajude ele a identificar um conteúdo de boa qualidade e um conteúdo de má qualidade, certo? Esse é um dos papéis da sala de aula contemporânea, né? Está com acesso a mais alguma pergunta? Pronto, pessoal, recebi aqui uma pergunta da Federação de Gestão de Rede. Ela pergunta, Fabiane, ela pergunta se tem algum limite assim, de estações ou qual a quantidade ideal de estações a serem utilizadas. Olha, o ideal é que você adeque as estações ao seu tempo de trabalho, né? Por exemplo, uma disciplina do ensino superior que dura 4 horas, são 4 aulas geminadas, como muitas vezes acontece, você tem a possibilidade de trabalhar com 4 estações, cada estação durando 1 hora, ou até mais de 4 estações. Mas a ideia é que você dê tempo para a ação se desenvolver, né? Então, a proposta é que, por exemplo, se você tem uma aula de 100 minutos, tente trabalhar com 2 estações, com 2 momentos, ok? Porque aí você vai conseguir fazer o aluno produzir dentro desses 2 momentos de 50 minutos. Até porque você tem aquele momento de transição entre o momento de rotação propriamente dito, onde você vai ter uma perda de tempo, certo? Então, a ideia é que você tente montar atividades nessas estações que não tomem muito tempo, né? Que elas sejam otimizadas, ok? Então, para isso, você conta com as tecnologias e com presencial, ou seja, a ideia é que ao passar de uma estação para outra, o aluno não perceba essa ruptura do presencial com o tecnológico, né? Porque, por exemplo, você pode estar aqui na sala de aula presencial pedindo para ele preencher um formulário no Google, né? Uma atividade do Google Forms. Ou um Kahoot, por exemplo, que está tão em moda atualmente, né? Um FlexQuest aí. Você faz aquela gincana ali, um quiz. Então, você perceba que você está ali transitando, né? Entre a aula presencial e o virtual, o digital, né? Voltou, Eva? Voltei. A internet aqui está com um probleminha, eu entrei pelo celular para a gente não... São coisas da tecnologia, né, que Não, acontecem. exatamente. Pois é. Antes de você retomar aqui, só uma questão aqui em relação do Cláudio Salgado, que mandaram. Em relação a qual a postura do aluno nessa modalidade de ensino híbrido, né? O que é que mais deve ser dispersado no aluno, né? Tu repete, por favor, que deu uma cortadinha aqui para mim. Certo. Ele perguntou qual a postura do aluno diante desse ensino híbrido. Eu percebo que as escolas integrais, eu não sei as escolas de educação básica, mas as escolas integrais, ela vem há um tempo desenvolvendo várias disciplinas que ajudam o estudante a repensar o seu posicionamento enquanto seres de aprendizagem, né? enquanto aprendizes, enquanto também sujeitos que possam ensinar aos seus pares e ao professor, certo? Por exemplo, nós temos empreendedorismo, nós temos trabalho colaborativo, enfim, é justamente essa mudança, né? A neurociência fala muito hoje de mindset, né? Ou seja, você muda a forma como você enxerga a escola. Então,
você passa a chegar na escola, não mais aquele ambiente onde você vai só para escutar o professor falar. Você começa a se perceber como sujeito que pode levar conhecimento para a escola, para compartilhar com o professor e com seus colegas, certo? Você pode também ser um sujeito que ensina aos colegas. Você, enfim, o estudante ele tem também que estar apto a ser um estudante que consiga buscar sua aprendizagem, né? Que consiga gerenciar seus processos de aprendizagem sem uma figura do professor presente. Porque, ou seja, ele tem que estar apto a fazer uma pesquisa, a problematizar um conhecimento, certo? A criticar, a saber identificar um conteúdo bom de um ruim, um conteúdo científico de um conteúdo pseudocientífico. Ou seja, é esse tipo de mudança de postura que nós temos que fomentar com a sala de aula das metodologias ativas de ensino híbrido, né? Perceba que é um ciclo virtuoso, né? Porque não é uma coisa que se desenvolve uma para depois desenvolver a outra, né? É igual atualmente o debate entre alfabetização e letramento. Não existe você ensinar alfabetização antes para depois ensinar letramento, nem letramento para depois alfabetizar, ou seja, os processos eles acontecem simultaneamente. As metodologias ativas elas são assim. Os processos de desenvolvimento das competências elas acontecem simultaneamente à participação nas metodologias ativas, ok? A gente está recebendo aqui um monte de perguntas, são coisas bem assim, da realidade mesmo, no dia a dia, né? São coisas bem práticas, aquilo que eu já tinha lhe falado antes, né? Que a gente precisa dialogar de muitas coisas práticas que realmente vão acontecer dentro da escola, e é nesse sentido que está chegando algumas perguntas. Vamos lá. Izinha está aqui perguntando: em Pernambuco, tem alguma escola que trabalha com metodologia ativa e ensino híbrido? Olha, eu não sei especificar qual escola, mas eu já tive acesso a relatos de experiência, que agora eu não recordo o nome da instituição, mas eu já tive acesso a relatos de experiência em congressos, em eventos científicos, que descreviam o uso de metodologias ativas em escolas públicas, estaduais e municipais, certo? Eu não posso precisar qual agora, mas, por exemplo, uma que eu lembro agora é a Escola Porto Digital, que fica lá no bairro do Recife Antigo, em Recife, certo? O ETE Miguel Batista também, lá na Avenida Norte, no bairro da Macaxeira. Eles desenvolvem sala de aula invertida, ok? Gamificação. Então, assim, está acontecendo o tempo inteiro nas escolas. Muitas vezes, você já desenvolveu algumas dessas metodologias e vocês nem sabem que ela tem esse nome, né? Porque, por exemplo, muitas vezes você já mandou uma videoaula para o seu estudante, para ele estudar antes de chegar na sua aula. Isso é sala de aula invertida. Talvez você só não tenha dado esse nome à prática, né? Mas você já esteja desenvolvendo ela, ou seja, mas está sendo bastante difundida, porque é o seguinte, o debate em torno das metodologias ativas já tem uma década praticamente, ou seja, no mínimo uma década, ok? Nós temos materiais de 2010, certo? Então, o ensino híbrido também, a própria educação à distância, ela não é de agora, né? A gente tem uma piada que, às vezes, tem umas pesquisas que, quando vão falar do histórico da educação à distância, vai falar das cartas de Paulo lá, né? Para Coríntios. E aí, as cartas de Paulo na Bíblia são os primeiros instrumentos de educação à distância, né? Mas, por exemplo, quem lia aqueles quadrinhos da Turma da Mônica, você vê que no final, pelo menos na minha época, né, nos anos 90 e 2000, tinha lá o Instituto Brasileiro, né, que era um ambiente de curso à distância, né? Então, você se formava em eletrotécnico, em eletrônica, tudo à distância. Ou seja, o ensino à distância não é novidade. Ele existe há pelo menos 50 anos aqui no Brasil. Ou seja, nós tínhamos o Telecurso 2000 nos anos 90, certo? Então, perceba que esse ensino presencial com o físico, ele existe há algum tempo já, nessas dinâmicas. Por exemplo, eu nem sei se esse projeto, acho que ele não existe mais, né? O Travessia. O que era o Travessia, se não um ensino híbrido, né? Onde você tinha um professor presencial que trazia um conteúdo de vídeo para o aluno e depois problematizava aqui em sala de aula. Ou seja, as práticas elas não são novas, elas vão se modificando de acordo com a avançada da cultura digital, né? A questão é que hoje nós temos várias tecnologias e o estudante de hoje ele está imerso na cultura participativa cada vez mais. Então, se nós fomos alunos passivos, vítimas da educação bancária ainda,
os nossos alunos eles não vão ser mais vítimas da educação bancária, certo? Se você tiver uma aula geminada de 100 minutos, você não vai conseguir falar por 100 minutos, porque o aluno não vai conseguir ficar calado, ok? A gente ainda tem, assim, alguns questionamentos. Nosso gestor da escola JCP em Carpinas, João Cavalcante Petribu, professor Edjaí, ele pergunta assim para você: gostaria de entender melhor a diferença entre gamificação e ensinar por games. As duas partes partem de uma situação problema? Não necessariamente. Vamos lá. Quando você joga um game, vamos pegar um game digital. Quando você joga um jogo desses colaborativo, por exemplo, Free Fire, você tem lá o seu personagem, então você vai em busca de ganhar pontos, conseguir dispositivos, você vai avançando de nível e você vai ficando melhor. Ou seja, você tem algumas dinâmicas que se repetem em vários jogos, né? São dinâmicas que provocam engajamento. Por exemplo, todo dia eu tenho um ranking dos melhores jogadores. Então, quanto mais bem colocado nesse ranking, mais pontos você ganha, mais benefícios você ganha, ok? Gamificação é você transpor essas dinâmicas dos jogos para a sala de aula. Então, você monta, por exemplo, você divide a sala em grupos e diz que cada grupo desse é um grupo que vai disputar o primeiro lugar na gincana. Isso é um processo de gamificação, ok? A aprendizagem baseada por games, ela é diferente porque ela envolve um jogo que já existe, ou seja, pode ser um jogo analógico, por exemplo, professor gosta muito de usar aquele Tangram, né? Eu já vi muita aula baseada naquele jogo Tangram. Tem professor de matemática que dá aula usando dominó, ou seja, é um jogo que já existe, que ele vai ser usado com fins pedagógicos, ok? Então, isso é aprendizagem baseada por jogos, ok? Mas aí você também pode fazer uma gamificação. Vamos fazer um campeonato de dominó, certo? Então, isso acontece muito em educação infantil, né? Você tem alguns tipos de dominós que vão provocar o letramento matemático até alfabético no estudante, ou seja, então você pode mesclar as duas práticas. Você pode usar um jogo, por exemplo, vou trazer um dominó para a sala de aula, ok? Então, vou fazer uma competição de dominó e aí, de acordo com o ranking, eu vou atribuindo pontuações e benefícios aos meus estudantes. Perceba que você uniu uma aprendizagem baseada por jogos, que nesse caso é o dominó, com a dinâmica de gamificação, que aí foi um incentivo de pontos, de ranking, certo? Enfim, você tem várias dinâmicas. Os 5 primeiros colocados nos rankings, eles vão ganhar 1 ponto na prova, ok? Então, são dinâmicas de reforço, né? Agora é o seguinte, uma dinâmica de game hoje, de gamificação bem desenvolvida, ela não mais privilegia a competição, né? Ela privilegia a colaboração, por exemplo, ok? Então, você pode criar ambientes colaborativos, onde você vai desenvolver habilidades colaborativas em equipe, para que você possa alcançar um objetivo comum, ok? Então, por exemplo, tal grupo só pode chegar à próxima etapa se ele entregar, por exemplo, uma pesquisa feita na internet, ok? Então, a partir dessa pesquisa, explicando essa pesquisa, ele pode ir para a próxima etapa, ou seja, eles vão ter que se ajudar ali para criar uma dinâmica colaborativa, né? Então, assim, são várias formas. Como eu disse, eu não posso aprofundar aqui numa formação de gamificação, né? Verdade. Até porque a gente tem muita pergunta aqui ainda. Exatamente. O pessoal está bem ansioso, querendo entender um pouquinho mais. A professora Nara, ela é professora da Escola Joaquim Olavo, analista, na verdade. Ela pergunta como abordar a questão ética na perspectiva do ensino híbrido. Como abordar a questão ética na perspectiva do ensino híbrido? Isso é uma pergunta muito interessante se a gente tomar em conta que estamos tendo um amplo debate na sociedade brasileira hoje, por exemplo, sobre fake news, né? Justamente essa ética na cultura digital, né? Porque, por exemplo, fake news sempre existiu. A gente sempre teve a divulgação de notícias falsas. Mas a tecnologia, ela catalisa processos, né? Em química, uma solução que catalisa um processo, ela acelera um processo, né? Então, a tecnologia, ela catalisou um processo de fake news, por exemplo. Então, a gente, hoje em dia, é uma das competências que devem ser trabalhadas na educação, que passa pela ética
na cultura digital e pela ética em ambientes virtuais, né? Então, o cyberbullying, ou seja, você pode usar toda essa dinâmica para o trabalho. Por exemplo, você pode fomentar pesquisas de identificação de notícias falsas, você pode fazer os alunos entenderem os processos desse tipo de ação. Por exemplo, você pode criar uma aprendizagem baseada em projetos. Vamos montar uma solução que vá ajudar as pessoas a identificar notícias falsas, certo? Ou seja, você tem várias formas de trabalhar a questão da ética com a sala de aula invertida, né? Você pode criar vários projetos para trabalhar a sala de aula invertida. Então, por exemplo, eu estou tentando criar dinâmicas aqui pensado do momento, né? Então, por exemplo, você é professor de filosofia e você quer lidar ética no ensino híbrido, você pode fazer uma meta-aula, né? Que é a metalinguagem, né? Você pode usar a aula o ensino híbrido para trabalhar a questão da ética, ou seja, você pode ter um momento onde você explica as concepções de ética através de alguns filósofos, certo? Você pede para o aluno buscar, criar uma busca de conteúdos que vá dialogar com esse processo, essa aula expositiva sobre ética, ok? Então, aí você pode trabalhar um debate, uma produção colaborativa, uma busca colaborativa, e você pode trabalhar na perspectiva do design thinking, por exemplo, vamos desenvolver uma solução que vá ajudar as pessoas a identificarem, a combaterem soluções antiéticas, ou seja, você tem uma gama muito grande de possibilidades para trabalhar o conteúdo dentro da sala híbrida, né? E perceba que a ética é uma competência que vai ser trabalhada dentro da aula, né? Então, perceba que você pode desenvolver essa competência paralelo à atividade na metodologia ativa, ok? Aquela história que a gente conversou anteriormente, Rafael, muitas escolas elas já utilizam metodologias ativas e nem sabem que aquilo ali é uma metodologia ativa. Então, as pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação a isso, mas ainda não associaram a sua prática, né, o que é uma metodologia ativa. Inclusive, as nossas escolas de referência, elas trabalham muito com essas metodologias, né, e talvez ainda não tenham percebido que aquilo ali é o que a gente chama de uma metodologia ativa, onde o estudante ele é realmente autor, né, do seu conhecimento, da construção do seu conhecimento. Então, essa é a principal função de uma metodologia ativa, onde ele é ativo, né, no processo. Então, tantas atividades que as nossas escolas já desenvolvem são metodologias ativas, mas é aquela história que você disse no começo. Muitos não sabem, não associam o nome, o termo, né, àquilo que se está realizando dentro da escola. Então, uma pergunta que não quer calar, né, qual o processo de avaliação adequado para o ensino híbrido? Olha, estamos diante de um contexto avaliativo que já era debatido muito antes da crise da Covid-19, né? Ou seja, nós basicamente temos 3 tipos de avaliação, né, no ambiente professor-sala de aula, né? Nós temos aquela avaliação somativa, que é a avaliação que vai certificar o aluno, né? Vai certificar que ele atingiu a aprendizagem e vai passar ele de ano, ok? É uma avaliação que dialoga bastante com as avaliações externas, ou seja, você não pode deixar de fazer ela, sob o risco do aluno chegar no Enem e não saber fazer o Enem, ou seja, você tem que a avaliação tradicional tem que ser, ainda é muito forte hoje em dia, mas também existe um debate sobre a avaliação continuada e diversificada, né? Ou seja, nós temos que criar dinâmicas avaliativas que contemplem os processos contemporâneos, certo? Hoje em dia não basta mais avaliar o aluno com escrita e leitura, por exemplo, certo? Então, a avaliação contemporânea hoje, ela vai se somar à avaliação tradicional e ela vai começar a trazer uma multiplicidade de indicadores avaliativos. E além de multiplicidade de indicadores avaliativos e critérios, você vai ter que trazer múltiplas representações, ok? Ou seja,
Se eu já sei que eu vou ter que fazer uma avaliação tradicional no final do bimestre, para certificar que meu aluno aprendeu, eu vou passar todo o bimestre criando avaliações que são diferenciadas, né? Então, a gente vai lidar no contexto da avaliação mediadora ou da avaliação formadora, que é aquela avaliação onde eu estou avaliando o processo de aprendizagem do aluno, ou seja, Perfeito. eu monto uma dinâmica avaliativa onde meu aluno está aprendendo durante a dinâmica avaliativa, ou seja, minha pesquisa de mestrado foi em cima de avaliação, né? Então, eu desenvolvi uma dinâmica avaliativa para uma disciplina de História através da produção de narrativas digitais em podcast, ok? Então, a gente estava na disciplina de ensino superior de História, a gente tinha um conteúdo de História e o aluno tinha que criar uma novela ficcional em formato de podcast, de áudio, uma radionovela, sobre aquele contexto. Ou seja, a gente avaliava o processo, né, de roteirização, o conteúdo que ele apresentava, ou seja, a gente pegava o produto e avaliava o produto. Então, perceba que isso é uma avaliação totalmente diferenciada em relação à avaliação escrita que aconteceu no final do período letivo, certo? E é esse tipo de avaliação que a gente tem que fomentar, ou seja, eu tenho que avaliar o meu aluno por conceitos, que são os conceitos que estão presentes no currículo, certo? Mas eu também tenho que avaliar meu aluno por procedimentos e atitudes, ou seja, eu tenho que avaliar meu aluno, o aluno trabalhou colaborativamente, eu tenho que atribuir pontuação a isso. Eu tenho que criar critérios para observar esse tipo de atitude em sala de aula. Que é o seguinte, a gente comumente incorre num erro que é muito comum na sala de aula, né? Assim, toda atividade que não é tradicional, a gente avalia da seguinte forma: quem fez tira 10, certo? Me corrijam se eu estiver errado. Então, a gente fez, vamos produzir um documentário aqui sobre um conteúdo. Então, todo grupo que entrega aquele documentário tirou 10. Então, eu não posso sustentar esse tipo de avaliação, não mais. Eu tenho que ter um critério mais amarrado. Eu tenho que ter um critério legítimo de avaliação desse conteúdo. Por exemplo, eu não posso atribuir 10 a uma atividade diferenciada só porque o aluno fez. O aluno tem que saber no que ele será avaliado, que competências ele está desenvolvendo ali, certo? E que aprendizagens ele está desenvolvendo. E falando isso, a gente vai chegar também na autoavaliação. Eu tenho que fomentar no meu aluno a autoavaliação. O meu aluno ele tem que estar ciente o tempo inteiro do que ele está aprendendo nos processos. Ou seja, ele tem que estar apto à autoavaliação, porque a autoavaliação anda junto com a gestão de autoaprendizagem e com o autodidatismo, ok? Ou seja, ele não vai gerenciar a aprendizagem, ele não vai ter o autodidatismo se ele não souber se autoavaliar. Então é o seguinte, por exemplo, enquanto pesquisador, eu tenho que saber me avaliar se eu estou indo em busca de um referencial teórico correto, se eu estou fazendo uma boa revisão de literatura, ou seja, nós estamos, enquanto profissionais, o tempo todo nos autoavaliando. Isso tem que chegar aos nossos estudantes, ou seja, a avaliação hoje ela tem que ser multimodal, multiplataforma, multiformato, multirepresentação, certo? E formadora e mediadora, ok? E nem por isso a gente vai abandonar a avaliação tradicional, porque o aluno também precisa saber fazer um Enem, tem que saber fazer um concurso, ele tem que saber fazer uma prova externa avaliativa, né? Okay? Perfeito, Rafael. Perfeito, perfeito. A última pergunta para a gente encerrar. O professor Paulino, ele é educador de apoio aqui em Pau-d'Argel, da EREM Equador, Confederação do Equador. Ele pergunta assim, o Kahoot é um bom trabalho de gamificação? Sim, positivamente. Você tem várias plataformas como o Kahoot, né? Você tem o Quizzes, inclusive você tem plataformas que dialogam diretamente com o Google Sala de Aula, né? Então, por exemplo, o Quizzes, que você busca lá nas internets da vida, certo? Você cria um quizzes lá, o aluno vai preencher e a partir do momento que ele acabar, a nota dele vai para o Google Sala de Aula. Ou seja, são vários momentos de integração. Agora, claro que o professor também, para isso, precisa de uma formação nas tecnologias, né? Ele precisa de uma formação no Kahoot, no G Suite, no Google Classroom, e aí é todo um processo de formação. Mas aí também, como a gente estava discutindo aqui, né, Eva? A gente está trocando o pneu do carro enquanto o carro está em movimento. Exatamente, exato. Mas o Kahoot, ele é uma ótima... rapidinho, só completando aqui o raciocínio. O Kahoot, ele é uma ótima plataforma de uma estação, por exemplo. Você pode usar ele como uma das estações da sua rotação de estações. Você teve um aula expositivo, uma busca,
e uma terceira estação como um processo de gamificação no Kahoot. Ou seja, são várias possibilidades, gente. É como se você estivesse escrevendo um livro, né? Você tem várias formas de montar a sua aula, ok? Sem problemas. Muito bom, Rafael. A gente se empolga, né, conversando sobre o assunto. É um assunto muito legal. Eu acho que ele encaixa em muitas das nossas escolas de referência, né? A gente já tem um trabalho que faz o estudante, que traz o estudante a protagonizar o conhecimento, seu próprio conhecimento. Então, muitos desses instrumentos a gente já usava e nem sabia que era uma metodologia ativa. O ensino híbrido ele vai chegando agora e a gente vai também conhecendo, encaixando naquilo que a gente já fazia. Então, é uma coisa riquíssima, né? Eu acho que para o estudante é tudo de bom, porque ele vai aprender a aprender, não é? Então, ele encaixa também com os 4 pilares, então tem tudo de bom, é o que a gente já tem, já traz na educação integral também. Agora a gente vai tornar isso de forma mais ampla para todas as escolas e, inclusive, eu acredito que não fica diferente para as escolas de ensino fundamental, não é isso, Rafael? Isso. Não serve somente para o ensino médio. As escolas de... Deixa eu voltar aqui rapidinho. As escolas de ensino fundamental, elas vão se beneficiar também, né? Agora, claro que a profundidade e o grau de utilização talvez não seja o mesmo das escolas de ensino médio. Mas eu também não vou pedir que vocês se enganem, viu? As crianças de 12 anos, que eu acredito que é o ensino fundamental do ciclo final, né, dos anos finais, Verdade. Eles estão tão aptos quanto os adolescentes, os de 15, 16, a trafegar na cultura digital, viu? Se não, talvez muito mais habilitados, porque é o seguinte, eles já entraram no momento em que é naturalizado a cultura digital. Perceba que alguns adolescentes estão na transição como nós, né? Os mais velhos, por exemplo. Eu posso ter um aluno de 18 anos na sala de aula que ainda está fazendo a transição, mas aí as crianças de 10, 12, elas já nasceram com o pai dando celular para ela ficar quieta, tá entendendo? Então, talvez o letramento digital desses estudantes já esteja tão avançado que tem um ganho muito bom de produtividade na sala de aula online, né? Minha companheira, ela trabalha com educação infantil, bilíngue, e eu vejo ela aqui, os adolescentes ensinando, as crianças ensinando os professores a operar o Google Meet. Ou seja, por isso que eu vou dizer, não se enganem com a idade dos estudantes. E aí eu vou tocar num ponto interessante. Tentem trazer esses estudantes como tutores nas suas aulas, certo? Elejam um estudante para cada sala para que ele possa ali contribuir ajudando na mediação digital. Ou seja, pegue um estudante da sala, aquele que tenha mais trânsito, que tenha mais letramento digital, e use ele como um tutor da sua aula. Ou seja, olha, você vai ajudar os colegas aqui, ou seja, aprendizagem entre pares, né? E aí a gente vai trabalhar na zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? Ou seja, o mais apto vai ensinar aquele que está ainda precisando de ajuda para fazer a atividade, ok? Perfeito, perfeito, Rafael. Pena que a gente não tem muito mais tempo para discutir, né? Então, a gente vai, infelizmente, terminando por aqui. Agora que a coisa estava ficando bem apetitosa, né? A conversa bem legal, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Talvez a gente tenha outros momentos, quem sabe, né? Esperamos ter outros momentos, porque é uma discussão muito, muito necessária para o momento, né? Mas, assim, a gente quer agradecer muito você, né, mais uma vez, por essa disponibilidade, de estar aqui com uma fala bem tranquila, assim, acessível para todo mundo. A gente tirou muitas dúvidas, certeza, muita coisa que eu realmente já tinha lido ou estudado algumas coisas e aí você realmente confirmou. Isso significa que a gente está no caminho que deve andar, realmente. E a gente precisa também agradecer ao pessoal da CEIP, né? A Mariângela, que com todo carinho, eu pedi para disponibilizar você e ela ficou assim, preocupada em achar uma agenda. Então, eu queria muito, muito agradecer ao pessoal de lá, do pedagógico da CEIP, Mariângela, professora Maria Medeiros, que está sempre nos ajudando nesse sentido aí.
subsidiar esses discursos, esses debates, né? Então, só tenho a agradecer, né, o pessoal da regional, a professora Edivânia, pela oportunidade, né, de estar aqui discutindo, isso é muito legal. Aos meus coordenadores, nossos colegas coordenadores, né, que estão aí nesse apoio, ao querido Diego, que está aí totalmente disponível para resolver os problemas tecnológicos, né, Rafael? E de repente dá na hora assim, ele corre que só para arrumar tudo de novo. Muito obrigada, Diego, muito mesmo. A minha equipe da CGIP, que está sempre comigo, em todos os momentos, apoiando também tudo isso. A gente coloca de vez em quando material lá no site da regional, material ainda, poucos ainda, porque o site está começando, mas aí a gente está correndo para alimentar, né? E minhas colegas da CGIP, das outras regionais, que a gente também disponibilizou o link para elas assistirem, né? Todos os gestores, as equipes gestoras, educadores de apoio, vocês estão de parabéns, minha gente. Vocês já fazem um trabalho maravilhoso, vocês já têm nas escolas da gente, a gente já tem metodologias ativas funcionando a todo vapor. Só falta vocês associarem, como a gente falou no início, o título da metodologia ao que você já tem. A gente já trabalha muito isso, né? Que a gente vai precisar somente se adequar ao ensino híbrido quando a gente retornar. Mas é uma questão de planejamento, né? Uma questão de parar, analisar os prós, os contras, minimizar as situações o máximo que a gente puder e trabalhar, né? Os professores nossos estão de parabéns nesse momento, estão realmente, né, Rafael, trocando o pneu com o carro andando, estão super de parabéns. A gente tem acompanhado os trabalhos das escolas e, assim, eu fico encantada com cada atividade desenvolvida, com a contribuição dos meninos. Como você disse, eles têm uma criatividade incrível, né? Eu acompanhava presencialmente muitos trabalhos das escolas e estou com pena porque a gente não está presencial para eu ir prestigiar esses trabalhos, e eles têm uma criatividade imensa, maravilhosa. Então, parabéns às nossas escolas, vamos trabalhar juntos, vamos discutir tudo isso outras vezes, aprofundar todo esse estudo, esse trabalho. Estamos juntos sempre, né? Então, minha gente, todo o pessoal da regional que está presente aí, muito obrigada aí por estar contribuindo com esse trabalho. Eu acho que a gente sempre esteve junto, vai estar sempre junto aqui no que puder fazer. Tá certo, Rafael? Um abraço muito grande, muito grande. Eu espero a gente se encontrar mais uma vez por aí em algum momento. Foi muito legal. Muito boa troca de saberes. E vamos continuar assim, né? A educação se faz colaborativamente, né? Sim, sim. A educação libertadora se faz colaborativamente. Ok. Vou encerrar aqui a... Pronto.